Eu não sei quem é que tem mais pressa, mas os dois precisam, né? E quem tem mais necessidade? Se a gente trocar a expressão aqui. Mais necessidade? Eu acho que... Eu vou responder. Primeiro, os dois têm muita necessidade, mas tem que considerar quem perdeu mais titulares. O Inter perdeu o Vitão, né? Que era o melhor zagueiro do Internacional, já tem uma necessidade urgente de trazer um novo zagueiro. O Inter perdeu o Luiz Otávio, que era um jogador, né, que poderia tranquilamente ser titular nessa temporada. Conta o Fernando, se é verdade que faz tempo que o Inter perdeu o Fernando, mas depois que perdeu o Fernando, jogou para não cair. Então... Eu acho que entra na conta também. Entra na conta, né? E o Inter perdeu o Ricardo Matias, que era um centroavante que também poderia ser titular. Então acho que o Inter tem uma urgência bem importante para contratar. Mas o Grêmio também tem, né? O Grêmio tem que contratar. O Grêmio tem que contratar e pelo menos acho que 3, 4 titulares. Eu acho que, pela informação que eu recebi hoje aqui, que esse negócio do TT, ele vai andar. Ou melhor, ele andou, ele avançou. Ainda não está concluído. Progrediu. Mas a gente está falando de um negócio que vai... Eu não tenho o valor exato aqui, mas suponho que vai ficar ali. Vamos ver. Casa de 6 milhões e 500 mil euros. Não é um negócio que vai se resolver de um dia para o outro. A informação que eu recebi hoje de manhã é que avançou mais um degrau. Está indo. Entre Grêmio e TT já está tudo certo. Entre o Grêmio e o Panathinaikos. O Grêmio mandou a proposta, o Panathinaikos ainda não aceitou, mas o jogador já conversou lá com o presidente, com o clube da Grécia. Ele teve proposta do Benfica também e ele deixou muito claro que o interesse dele é jogar no Grêmio. Se não tiver negócio com o Grêmio, ele fica no Panathinaikos. Não tem problema, fica. Mas se for para sair, ele quer ser vendido para o Grêmio. Então, vamos ver como é que vai terminar. E aí, Zé Alberto? Quem é que precisa mais, hein? Os dois precisam tanto quanto, os dois têm a mesma pressa e eu diria que o Inter tem uma dificuldade maior, mas o Grêmio, como tem um desafio maior, o Grêmio tem uma Copa Sul-Americana para disputar. E eu estou tratando a Copa Sul-Americana como uma espécie assim de a grande competição do Grêmio nesta temporada. Então, como tem essa Copa Sul-Americana, e o Grêmio mostrou a ambição, o Grêmio terminou o ano melhor do que o Inter. Pouca coisa, mas melhor. O Grêmio mostrou uma ambição maior. Quem contrata o Luiz Castro, o passo é maior do que o Pesolano. Até porque o risco do Grêmio foi menor. O Grêmio trocou de presidente, o Grêmio trocou de estrutura. Então o Grêmio tem um início de ano um pouco mais de responsabilidade. Assim, o Inter tem que consertar e o Grêmio pode construir. Acho que a situação é mais ou menos essa. Então, o Grêmio tem uma pressa de contratar, mas talvez o Grêmio tenha uma necessidade de contratar dentro dessas ambições um pouco maiores, jogadores e de uma prateleira, não sei se acima da do Inter, mas que fique um pouco mais alto na prateleira do que em relação ao Inter. Agora, a pressa, a necessidade, ela é muito grande nos dois, ainda que para começar logo disputando o gauchão, mas o brasileiro começa logo adiante. Marco, o Zé toca num ponto importante de uma aposta muito forte na Sul-Americana, né? Daqui a pouco a gente vê o Grêmio levando essa competição muito a sério. Será que vai mesmo? Vai querer essa Sul-Americana de um jeito diferente, como foi o comportamento nesse ano de 25 que passou agora? Pois é, no 25, Debono, o Grêmio tentou algo novo, que é um técnico estrangeiro, coisa que o Grêmio não tinha há muito tempo e que a maioria dos times da Série A já tinham adotado, e as coisas deram errado. Então é um ano que ele começa errado e aí você faz um ano de ajustes ou de consertos. Tanto que se não fosse o Marcelo Marques, que hoje até reapareceu nas redes sociais. De aniversário, né? De aniversário, 46 anos, parabéns para ele. Se não fosse o dinheiro do Marcelo Marques, o Grêmio estaria na Série B. Eu tenho essa convicção. O que se apresentava naquele momento era um desastre até maior que o do Internacional, porque naquele momento o Internacional não estava correndo risco. Aí o dinheiro do Marcelo Marques traz todos esses jogadores decisivos, e eu vou citar 2, melhor, 3. Marcos Rocha, Carlos Vinícius. Esse dinheiro é do Marcelo Marques, tem nome. Não é do ex-presidente, não é do ex-vice de futebol, não é do Grêmio. É de um torcedor do Grêmio. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Tá. Obrigado, Gabardo. Aliás, o grande nome do Grêmio no ano é o Marcelo Marques. Por tudo que ele agitou, seja no noticiário, seja no imaginário do torcedor,
O Grêmio, quando ele vai ao assado do Duda e depois vai ao Sem Filtro e dá uma entrevista de 1h30 nos 2 lugares e diz o que ele quer fazer, o Grêmio se coloca num outro patamar. Sim. Imaginário, mas se coloca durante algum tempo. E aí ele desiste, aí ele volta, aí ele desiste de novo. E o Grêmio hoje tem um novo presidente. Eu entendo Desiste que... aqui no Sala. Vem no Sala, diz que saiu, depois ele volta. Mas ele volta. Então, ele é o nome do Grêmio em 2025. Pelo que ele acenou e pelo dinheiro que mais uma vez ele emprestou. E eu não citei a compra da gestão da Arena, que talvez seja o mais importante de tudo. Então, o Grêmio é isso. Então, no ano passado, não tinha como priorizar a Sul-Americana, priorizar a Copa do Brasil, porque era uma bagunça no campo. O Mano veio pra cá, treinou o Grêmio e não melhorava nada. Essa é a verdade. Eu ouvia gente dizendo que tinha evolução e eu, sinceramente, eu via outros jogos. Eu não vi evolução. Evolução nenhuma. O que eu via era o seguinte, o Arthur, que tinha um turbilhão de dúvidas, chegou aqui e botou a Liga Brasileira no bolso, porque ele é de outro nível. Ah, mas... Não, ele jogou contra os times grandes e jogou bem, porque ele é de outro patamar. Então, acho essa uma grande notícia. Agora, esse ano, com Luiz Castro, o Grêmio sinaliza para mim que essa operação pés no chão, até agora, ela não aparece, Gabardo. Quem traz o Luiz Castro está pensando pelo menos grande. Sim. TT, pensando grande, e o Grêmio está certo. Se o novo presidente, Odorico Roman, conseguir fazer pés no chão, mantendo a grandeza, que é um grande desafio, o Flamengo não conseguiu. Vou dar uma figura de imagem. É o pés no chão com calçado de alto nível. É pés no chão, mas isso, bem calçado. Muito bom. Se ele conseguir isso, vai ser uma novidade no Brasil. O Palmeiras, ele quase cai. Ele se livra na última rodada, no primeiro ano do Paulo Nobre, porque o Santos ganha uma partida. Porque o Santos ganha uma partida, o Palmeiras não cai. Senão o Paulo Nobre cairia no primeiro ano. Aí no segundo ano, ele faz aquela série de contratações, enfim, aí começa. O Flamengo não, o Flamengo cortou na carne. Sofreu e agora é só alegria. Se o presidente do Grêmio conseguir montar esse novo modelo, Debona, aí ele vai ganhar o prêmio Nobel de presidente de clube brasileiro. Mas por enquanto, o Grêmio não tá me enganando, não. O Grêmio tá pensando do tamanho do Grêmio. Sabe o que eu acho, Marco? Sei que o Léo já vai começar a falar aí também. É que eu vejo assim no Grêmio uma coisa diferente em relação ao trabalho de contratação que a gente já viu em outros momentos. Eu vejo a direção do Grêmio focada em contratar, eu ia dizer só, não é só, mas o foco é em contratar os titulares. 3 ou 4 titulares e deu. O Grêmio não vai trazer jogador de grupo, né? Como sempre acontece. Chega aí 3, 4, 5 jogadores para compor o grupo com salários altos. Não, o Grêmio vai pegar os jogadores da base, vem para o grupo, vai diminuir, vai enxugar o número total de jogadores do grupo e vai investir o que tem em 3 ou 4 titulares. E é isso. Esse vai ser o trabalho. Por isso que talvez sobre um pouco mais de dinheiro para trazer o TT. Para que trazer o Camilo se tem o Thiaguinho? Né, um novo Camilo de 26, eu tô falando, é claro. Né? Não precisa. Então acho que vai chegar o goleiro, vai chegar... Bom, já vem um lateral esquerdo para reserva, né? Que eu acho que vai ser o único reserva que vem. Vai chegar um zagueiro para ser titular, um goleiro para ser titular, um atacante para ser titular e talvez um articulador também para ser titular. Vai ser por aí. É isso aí. O Inter precisa montar um time. O Grêmio tem um time. A gente pode... mas talvez o extrema pela direita, o Grêmio ainda não tenha. Vai ter o Amuso do lado esquerdo. A ideia do Luiz Castro é ter 2 de cada lado, porque essa posição vai fazer todo o corredor e ele exige muito dos extremos. Mas o Grêmio tem um time para começar. O Inter não tem um time para começar. O Inter não tem zagueiro, por exemplo. E se o Pesolano for usar 3 zagueiros, muito menos. Hoje, Léo, o que tem? Tem o mercado se renovar o contrato, o Juninho, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel. E Vitor Gabriel. Então, assim, o Inter precisa de peças, de número de jogadores. A dupla de volantes do Inter, Thiago Maia e Bruno Gomes. Bruno Gomes, ok, é uma referência do time, vai ser titular. Se o Bruno Gomes for lateral direito, vai precisar de um outro volante pro meio. O Thiago Maia é um cara que
até agora no Inter ele não disse a que veio, né? E, E agora é do jogador Inter. super valorizado. né? Thiago Maia é mais ou menos com a história da Arena. Thiago Maia agora é do Inter, porque agora tá... O Thiago Maia, tá pago. se o Inter Antecipado. se o Inter fecha um negócio com o Santos, ele seria um dos volantes mais bem valorizados do futebol brasileiro, acho que na década. 14 milhões de euros seria o 100% dele. Sim, porque o Inter devia 4,5 e pedia mais 2,5 para o Santos. Sim. Por 50%. Enfim, o Inter precisa de peças. Eu estava tentando montar aqui um time base do Inter. Rocher, Aguirre em mercado, Vitor Gabriel ou Juninho, Bernabé. Os dois laterais terminaram o ano questionados. Né? Tu tira o mercado e o Rocher da zaga. Né? Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e Borré. E tu vai olhar o banco, tem poucas alternativas além disso. Então o Inter precisa montar, o Inter precisa de muito mais, tem muito mais urgência de reforço. O Grêmio poderia começar o ano com Grando, com o que tem hoje, tá? Grando, Marcos Rocha, Noriega, Wagner, Leonardo e Marlon, Dodi, Arthur, William, Carlos Vinícius, Amuso e Pavon. Se for manter uma ideia de 4-3-3, o Pavon possivelmente não vai ficar. Como é que é o meio campo? Dodi, Arthur? Termina Dodi, Léo, Arthur e William. Termina a escalação, por favor, que eu vou fazer o som que a torcida fará. Não, é o que Dodi! tem hoje. Arthur. Aí Até a metade do ano, né? Não, Até mas junho. Não, Até junho. Mas eu tô tratando com a Pavon ideia... Arena vem abaixo. Não, é a ideia do que tu tem hoje. Por quê? Mau Porque sentido. o Grêmio teria o Aravena também. Mas é que esses caras a gente sabe que dificilmente eles vão ficar no Grêmio. O Grêmio é uma mão contrária, como disse o Gabardo. Por que o Grêmio tá buscando peças muito específicas para botar no time? É quase que terminando de montar o quebra-cabeça. Porque o Grêmio se apresenta hoje com 37 jogadores no elenco. E isso que alguns já foram negociados, Gabardo. Sim. 4 ou 5 já foram emprestados. Vai ter mais gente que vai. Então assim, tu precisa enxugar o grupo para abrir espaço para quem venha. Eu acho assim que a gente está falando do Arthur aqui. A gente tem falado, né, da dificuldade da permanência do Arthur, mas pode ter certeza ali que por março, abril, maio, nós vamos falar muito mais. Porque vai ser muito difícil o Grêmio conseguir segurar o Arthur. Certamente vai apresentar uma proposta para comprar ele, mas não sabemos qual será a resposta da Juventus e se outras propostas vão aparecer também. Então, é difícil. A novidade... E Zé, como é que o Grêmio vai buscar uma... Não tem reposição pro Arthur. Não tem. A não ser que o Thiaguinho arrebente no primeiro semestre. Não mais para fazer o que o Arthur fez ano passado, que é chegar aqui e dar outra cara, como o Marco falou, como eu não acreditava que ele poderia fazer.